Prazer muito grande voltar a ser entrevistado por você, Dilson, que para mim é um ícone da nossa imprensa baiana. Obrigado, comandante, obrigado pela referência, mas nós aqui queremos também agradecer ao senhor e sobretudo Santo Antônio de Jesus. Nossos companheiros tiveram a oportunidade de trabalhar com o senhor na comunicação e sempre agradecidos ao senhor pela forma cortês com que o senhor tratou a imprensa, o senhor prestigiou. Nós somos testemunha disso, ocular, do seu serviço, do seu trabalho efetivo. Santo Antônio de Jesus teve a sorte de ter um comandante como o senhor naquela cidade. O senhor sabe, mais que ninguém, que é uma cidade que é um polo comercial, um cruzamento ali de rodovias com a ilha, com a BR-101, que é um local realmente de tráfego, etc. E lá o senhor teve um desempenho maravilhoso. O pessoal tem ressaltado isso e com certeza o senhor vai fazer falta lá. E trazendo para a Feira de Santana a sua experiência, o seu conhecimento. Então eu tenho certeza absoluta que Feira de Santana vai conhecer e aplaudir o seu trabalho pela sua simplicidade e pela sua honestidade. Mas o que nós queremos nesse momento é abraçar o senhor aqui em Feira de Santana. Obrigado, Dilson. Eu quero só fazer uma retificação. Eu comandei o 14º Batalhão, 2 anos e quase 3 anos, no ano de 2017. Na verdade, eu venho do Comando de Policiamento da região da capital, né, central, Salvador, dividido em 3 eixos, o Atlântico, Bahia de Todos os Santos e Central. Portanto, quando eu passei em Santo Antônio, eu era tenente-coronel. Fui promovido já em Salvador, onde eu era adjunto do Centro de Formação de Praças, e após a promoção eu fui nomeado comandante do Central. 52 bairros de Salvador, uma região muito difícil, uma região muito intensa em termos de ocorrências, e lá passamos o comando para o Coronel Paulo Cunha e fomos nomeados para a Feira de Santana. Mas o seu período foi realmente muito profícuo, e isso porque a nossa equipe sempre refere ao senhor. Qualquer coisa, ele está feito para o Coronel Piton. Então a gente, quando faz um trabalho reconhecido, evidentemente que a gente também fica satisfeito em ver que o senhor vem para a Feira de Santana, que é uma cidade também muito problemática pelo cruzamento que nós temos aqui de rodovias, troncamento rodoviário. Não é fácil policiar uma cidade como Feira de Santana. Mas o senhor, há bem pouco tempo, né, passou por essa experiência de comandar, né, a capital baiana, podemos assim dizer. Então não vai sentir tanta dificuldade. É o que nós chamamos de grandes comandos, né? Na Polícia Militar existem grandes comandos, 3 na capital e os demais no interior. E do interior se destaca a Feira de Santana como um dos maiores comandos, devido à extensão territorial, à quantidade de municípios e à quantidade de unidades operacionais que serão coordenadas a partir de Feira de Santana. E a estrutura hoje de pessoal e técnica, comandante, como é que o senhor acha que precisa de mais efetivos, equipamentos? Como é que está o aparelhamento da Polícia Militar na região? Com certeza disso. Eu estou ainda fazendo a diagnose e recebi das mãos do meu amigo, Coronel Newton Paixão, um CPR muito bem organizado, com muitos bons projetos em andamento. E estou fazendo essa diagnose, né? Por questões estratégicas, a gente não detalha dados, mas evidentemente que há carências. Eu estou indo a Salvador amanhã para a reunião de coronéis e vou aproveitar, já pedir uma audiência com o nosso comandante-geral, o Coronel Paulo Coutinho, para tratar com ele de logo algumas necessidades imediatas, né? Que eu vou aqui ao longo da entrevista, vou detalhar algumas operações que nós precisamos fazer em Feira de Santana e alguns investimentos, desde a questão do redimensionamento de algumas áreas, né? Eu estou com um estudo muito bem feito aqui, para a gente tentar pulverizar melhor, né, esse policiamento em Feira de Santana. Eu quero aproveitar, Dilson, para mandar um bom dia, um abraço forte e a minha continência, a minha tropa, né? A tropa é o que o comandante tem de mais importante, né? O meu comando, ele vai se lastrear de dentro para fora.
Não adianta eu pensar em fazer um policiamento de qualidade sem meu policial estar motivado, entender qual é a missão, não é, e interagir com a comunidade. Então a minha preocupação primeiro é investir na minha tropa, na motivação, equipamento, instrução, para a partir daí a gente poder melhorar a qualidade de serviço. Coronel, sempre as blitz são talvez um dos instrumentos mais eficazes para, sobretudo, o combate do tráfico de droga e armamentos, né? As pessoas ainda, muita gente armada, não sei como uma arma chega tão fácil na mão de muitas pessoas, mas qual é o pensamento do senhor? Referência agora, sobretudo, o final de ano, onde há um movimento muito grande nas rodovias, onde o tráfico de drogas onde os carros roubados, a semana antepassada, por exemplo, um filho meu teve um carro tomado de assalto aqui na frente da casa dele. Foi chegando, tomaram o carro de assalto. 48 horas depois, o carro dele foi alcançado, foi apreendido numa blitz aí na cidade de Serrinha. Quer dizer, se não fosse a blitz, esse carro não seria encontrado. Então, às vezes, as pessoas falam do incômodo de uma blitz, mas o benefício que ela traz é muito grande. Portanto, eu pergunto ao senhor, como está o projeto para blitz nesse final de ano? Bem, a questão da rodovia, você foi muito feliz quando enalteceu essa questão destacou, né, essa questão da circulação. O crime passa pela rodovia, né, quer seja ela estadual, federal ou nas vias internas da cidade. Em Salvador nós temos uma operação chamada Blitz Protege, que deu grandes resultados. Aqui eu vou reunir com os comandantes das unidades daqui e com o meu chefe de operações, o Tenente Coronel Gilson Paixão, para nós discutirmos essa questão dos pontos de blitz na cidade. Por outro lado, a gente, para fazer esse tipo de operação, nós temos que contar com a colaboração da população, porque a blitz às vezes ela incomoda, né? Ela faz retenção de tráfego, e também pedir às pessoas que nos ajudem respeitando a lei de trânsito. Nós temos hoje uma resistência muito grande das pessoas em cumprir a lei no país, né? Então, é um ponto também que eu quero trabalhar no aspecto da prevenção. Nós temos que pensar na prevenção e essas operações nós precisamos fazer integradas com a Polícia Rodoviária Federal. Já vamos agendar uma reunião com o inspetor, ver o que é que ele vem fazendo, o que é que nós podemos otimizar e especificamente para esse final de ano, eu estou anunciando hoje a operação Administração Presente, ou seja, os policiais do serviço administrativo, eles vão colaborar dando uma parcela da sua carga horária nas ruas durante esse Natal, esse período natalino. Reunimos os comandantes, já determinamos que essa operação seja montada a partir de segunda-feira. Tem um ônibus que nós chamamos de ônibus tecnológico, os senhores verão ele no centro da cidade, e a partir dali serão feitas rondas a pé e de viatura para intensificar o policiamento no centro da cidade. Por outro lado, precisamos também trabalhar com inteligência, setor de inteligência, né? A gente precisa integrar as inteligências das unidades. Eu estou trazendo, inclusive, para a Feira de Santana, um novo chefe de inteligência para o CPR e montando uma equipe, ampliando a equipe, inclusive. Eu tive relativo sucesso em Salvador graças ao investimento na inteligência. Nós temos que ter um núcleo de análise criminal. Não adianta disso, a gente lançar o policiamento no terreno sem entender a dinâmica do crime. Entendeu? Como é que esse crime funciona, de que forma ele migra e como é que ele se estabelece no terreno. Então, esse estudo de análise criminal é muito importante para a partir da gente identificar quem são, inclusive os criminosos contumazes no centro da cidade, né? E conclamar as pessoas que adotem atitudes preventivas, principalmente nesse final de ano, onde há a maior circulação de riqueza, de dinheiro, né? de mercadorias no centro da cidade, e às vezes aquelas pessoas facilitam e o descuido acontece, aquele tipo de ação, né, em que alguém abre a bolsa, é o celular que você colocou ali em cima do balcão da loja para ver um produto, quando olha o celular já não está mais. Então, essa microcriminalidade, vamos chamar assim, que a gente precisa também combater, porque isso incomoda a sociedade. A gente tem que se preocupar desde o homicídio, que é um crime gravíssimo, né, o CVLI, que hoje é regulado pelo Pacto pela Vida, desde essa microcriminalidade
que incomoda, porque a pessoa vai para a rua fazer uma compra com dinheiro, com cartão, com celular, e ali é furtada, né? E aquilo ali causa uma grande angústia na vítima também. E também pedir que as pessoas registrem o fato. Estamos trazendo também a questão do Disque Denúncia, já me conversei com o capitão Roso Wilson do SICOM. Além do 181, eu pretendo fazer uma integração com o sistema Disque Denúncia para que essas denúncias cheguem de forma mais rápida à Polícia Militar para a gente poder distribuir para a atuação mais efetiva do policiamento no terreno. Coronel Piton, o senhor falou aí de o policiamento a pé, né? Isso. Era comum a gente ver, hoje é mais difícil de se ver policiais andando nas ruas, sempre eram em duplas. E exatamente onde o senhor falou, o microcrime, né? Ele pode ser, né, evitado com esse tipo de... Por que se desistiu de ter isso como uma regra geral? É uma modalidade, é um tipo de policiamento que ultimamente foi afetado muito pela carência de efetivo. Não é? Então, poxa, se eu tenho 2 ou 3 quarteirões para cobrir, onde eu precisaria de 6 policiais, com 3 policiais numa viatura eu consigo, né, percorrer. É evidente que a atitude expectante de uma dupla a pé é bem maior do que uma viatura que está circulando ali com uma certa velocidade, embora nós tenhamos tecnicamente uma velocidade de patrulhamento. Mas eu sei que tem 2 coisas que as pessoas se ressentem. A falta do policiamento a pé e o policiamento modular também, né? Que as pessoas também sempre perguntam, por que fechou tal módulo e tal? Então a polícia também ela tem que acompanhar a dinâmica social e muitas vezes o policiamento a pé, ele exige uma quantidade muito grande de policiais para atender uma demanda que uma viatura atenderia. Mas nesses casos específicos, em algumas operações, a gente tem que fazer o policiamento a pé. E é o que nós vamos tentar fazer no centro da cidade, com uma parcela desse efetivo da administração que vai nos ajudar nesse momento. Agora, é bom lembrar que o governo do estado tem investido muito, né? Já convocou aí 2 turmas de policiais para serem formadas, mas nós temos também disso uma evasão anual, vou chamar de evasão, que é o pessoal que vai para a reserva remunerada. O policial completa o tempo de serviço dele e pede sua reserva, né? Muitas categorias, elas continuam trabalhando, o policial não, até pela atividade, pelo estresse da atividade, pelo risco da atividade, o policial, ao completar seu tempo de serviço, ele pede a sua reserva remunerada, sua aposentadoria. Então nós temos também um índice muito grande de policiais que se aposentam e essa lacuna ela é preenchida com novos policiais. E evidentemente que a formação de um policial não é em 1 mês, é no mínimo 9 meses. Então a gente demora um pouco para repor essa carência. Mas acredito que no próximo ano a gente melhore bastante essa questão do efetivo na Polícia Militar da Bahia. O senhor falou esse ano dessa comunicação mais próxima com a Polícia Rodoviária Federal em relação às rodovias. Mas e com a Polícia Civil? Como é que está essa relação Polícia Militar Civil, sobretudo para esse final de ano, onde ela difere um pouco da relação com a Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Civil ela tem o viés mais investigativo, né? Nós vamos conversar também com o coordenador regional. Eu conversei, antes de vir para aqui, conversei muito com a doutora Rogéria, que é a diretora do policiamento do interior, né? Da PIM. Que já foi delegada em Santo Antônio de Jesus. É nossa amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E já conversamos, trocamos algumas ideias e vamos sentar com a Polícia Civil nesse sentido também, mesmo porque o Pacto pela Vida, ele direciona essa integração policial. Então nós vamos fazer operações integradas. Tem uma coisa também, Dilson, que aqui em Feira de Santana me parece que eu ontem pesquisei, né? Esses dias foram muito intensos, porque não é só Feira, são outras cidades. A Operação Vetor Aéreo, que nós temos em Salvador, quase que diariamente. Então liguei para o meu chefe de operações ontem, o Coronel Xavier, e ele já me garantiu que vai liberar a aeronave para nós fazermos algumas operações com apoio aéreo aqui em Feira de Santana. Principalmente na atuação, né, em rodovia, né? A aeronave ela tem uma visibilidade muito boa ali do alto, as viaturas operando
e tivemos grande sucesso em Salvador com a operação Vetor Aéreo. A gente pretende também trazer essa operação. Bom, a maconha tem sido ultimamente a droga mais transportada nas estradas, nas rodovias, né? Mas os cães farejadores hoje são talvez a arma mais positiva para o combate de droga. Como é que está a Polícia Militar no que diz respeito a esse tipo de... Claro que é mais uma área investigativa, mas também é repressiva, né? Hoje a polícia utiliza o sistema dos cães? Com certeza. Você falou a questão do consumo de droga. Primeiro é bom lembrar que consumo de droga não é problema de polícia. Quando a gente fala assim, as pessoas demoram a entender isso. É verdade. O consumo de droga é um problema social. Hoje é um problema até de saúde pública. E com a questão da pandemia, houve, segundo os estudiosos, existem artigos científicos mostrando isso, que houve um aumento do consumo de drogas em função da ansiedade, né? De todos os problemas que a pandemia trouxe. Consequentemente, se há um aumento de consumo, né? Quem vende quer vender mais, né? Quer vender mais, quer disputar o espaço para vender mais. Então, nós temos alguns instrumentos, né? E o cão é um instrumento importante, porque ele já se provou bastante eficaz. E além do apoio do batalhão de choque, que também está à nossa disposição, o comandante, o coronel Paulo Coutinho, colocou toda a estrutura da Polícia Militar na questão das tropas especiais para nos atender. Ontem eu conversava com o coronel Muniz sobre isso e ele já vai conversar comigo amanhã para ver o que é que a gente pode intensificar aqui em Feira de Santana, principalmente na área rural, que já é feito, né, pela Companhia 67 com o Tenente Coronel Lobão, intensificar a área rural, porque eu sei que tem uma demanda também na área rural. E a droga, ela circula pela rodovia, como você falou inicialmente, e é importante que a gente intensifique esse tipo de policiamento, esse tipo de ação, para tentar reduzir a circulação desse tipo de produto ilícito. Bom, mas em síntese, hoje os cães, a polícia está usando o trabalho dos cães? Nós temos cães, entendeu? Nós temos cães e vamos colocá-los para trabalhar um pouco mais, né? A Rondesp tem um canil, a nossa Rondesp aqui, e se houver necessidade de um apoio também de outras unidades, com certeza nós vamos contar com esse apoio. Coronel, um grande problema sempre reclamado pela Polícia Militar é o problema dos trotes, né? Das pessoas que passam trote para a polícia, sobretudo jovens. Como é que tem sido esse trabalho para combater esse tipo de desvio de comportamento da sociedade, de parte da sociedade? Olha disso, a gente sempre ressalta que se combate a violência e o crime de forma sistêmica através da educação, do esporte, da cultura e da arte. Uma criança um adolescente que certamente fica passando trote para a polícia, ele não teve uma boa educação doméstica, né? Ele não tem um acompanhamento mais aproximado dos pais. Eu não tenho esse dado preciso ainda, porque eles ligam para o SICOM e eu não visitei ainda o SICOM, porque eu assumi segunda-feira, eu estou com agenda intensa, mas já levantei alguns dados, posso depois dar esse número preciso, mas com certeza é uma coisa que incomoda, embora pelo menos em Salvador houve a redução, porque isso acontecia muito quando existiam os orelhões, né? Os telefones públicos. Hoje é uma redução, raramente você vê um telefone público. E normalmente, através do celular ou através do telefone fixo doméstico, isso é um pouco mais difícil. Mas ainda acontece, entendeu? Outra dificuldade que a viatura tem, que a guarnição tem, ao atender a ocorrência, é localizar o objetivo. Muitas vezes o cidadão aciona o SICOM, né? Seria até bom um dia você conversar com o capitão Rosuilson, que é que cuida disso, né? Que ele é que cuida disso, o SICOM. O SICOM hoje é atrelado à Secretaria de Segurança Pública. E a viatura desloca e demora de localizar o objetivo, né? O local da chamada. E isso aumenta o tempo de respostas. E um dos objetivos, o nosso comandante-geral,
ele tem orientado os comandantes que trabalhem para reduzir o tempo-resposta da ocorrência. Ok? Agora estou vendo aí na televisão, comandante, policial é baleado na porta de casa, em Salvador. Isso está acontecendo agora. A Polícia Militar está intensificando no hospital do subúrbio, né? Onde o fato aconteceu. Aí a gente volta aqui à realidade, né, da polícia, né? A exposição do policial ao risco, né? Assim como se fala muito da troca de tiros de policiais com bandidos marginais, que morrem mais marginais, aí vem aquela questão, não, porque questões humanitárias, há sempre essa reclamação, né? O bandido mata, quando a polícia é morta, também às vezes as pessoas não olham para esse outro lado do risco do policial. Como é que o senhor vê essa relação, né, entre a violência que também atinge a polícia, atinge os policiais, como é o caso agora em Salvador, neste momento agora? Exatamente. Essa ocorrência, inclusive, eu acompanhei ontem à noite e foi na unidade de onde eu vim, do comando Soldado Pertence a 23, Tancredo Neves, que é justamente uma das unidades que eu comandava em Salvador. E para você ter uma ideia, nesses 9 meses que eu comandei o Central, nós tivemos 4 policiais alvejados em combate e 1 veio a óbito, né? E não tem uma coisa mais dolorosa para um comandante de tropa do que sepultar um soldado. Eu tenho, como você falou, 35 anos de carreira e 32 anos trabalhando diretamente na atividade operacional. Então eu já tive assim a angústia de participar do sepultamento de muitos companheiros. De fato, a nossa profissão é uma profissão de risco. Não é? A bandidagem está cada vez mais ousada. Eu não sou da tese do bandido bom é o bandido morto. A minha tese não é essa. Agora, nós precisamos nos impor. E a minha estratégia de trabalho é ir para cima do criminoso. Entendeu? É prender, é tirar de circulação, através da abordagem, né, através das denúncias que chegarem, através das operações. Agora, a Polícia Militar é apenas uma engrenagem dentro de um grande sistema disso, né? É bom lembrar disso. Embora nós sejamos uma engrenagem muito importante, mas os holofotes muitas vezes se voltam mais para a Polícia Militar, em todos os sentidos. Então, há uma cobrança maior de que nós apresentemos os resultados, mesmo porque a gente trabalha com prevenção. E evidentemente que quanto mais a gente intensifica o policiamento, quanto mais a gente opera, o risco aumenta para o profissional, né, de polícia militar. Agora, a polícia militar tem um serviço hoje, CEVAP, um serviço que apoia o policial, né, que orienta o policial no sentido, inclusive, psicológico, porque a violência ela afeta a psique, não tem jeito. Então, assim, o desafio para o comandante hoje é motivar essa tropa no momento em que nós temos um recrudescimento da atividade criminosa, e não é só em Feira de Santana e na Bahia, em todo o Brasil, né? Quem acompanha o dia a dia, o noticiário, está vendo de que a Polícia Militar tem trabalhado muito, muito mesmo, e, consequentemente, sofre as consequências dessa atuação. Bom, e um outro problema é que a população fala, a polícia prende e advogado solta. Evidentemente que vai vir sempre essa discussão, porque nós temos uma legislação ainda muito em relação às legislações de países mais severos na lei, no cumprimento da lei, nós temos uma legislação muito flexível, né? A gente não quer dizer que é culpa da polícia, porque prende, né? Prendeu, botou lá, soltou o agente policial, por sua vez, tem que cumprir a lei, às vezes a formação é o momento do flagrante, algo nesse sentido. Aí os advogados com habeas corpus colocam na rua, mas a sociedade acha o seguinte, que a polícia prende o bandido no dia seguinte, o mesmo bandido que o senhor prendeu hoje, amanhã ele está na rua. Em Salvador nós tivemos, por exemplo, alguns casos de bandidos que foram presos em flagrante pela manhã, assaltando em ônibus, né? E no outro dia ele está novamente em outra ocorrência. Ele foi solto logo à tarde
e no outro dia ele estava atuando e foi preso novamente. E aí Como estimular o policial, né, que arriscou sua vida para prender o meliante e no outro dia vê-lo solto, atuando novamente. O que precisa é uma legislação penal exatamente mais rigorosa. Então, comandante, foi um prazer muito grande tê-lo aqui, a gente bater esse papo com o senhor, né, e dizer que a gente é e continuará sendo parceira da polícia. Nós costumamos dizer o seguinte: às vezes a pessoa reclama da polícia, olha, pior é sem polícia, né? Com certeza. Né? O pior é sem polícia. Ah, mas tem um policial desvio de conduta. Qualquer profissão tem desvio de conduta. Porque, como disse o senhor, a educação, muitas vezes a criança, ela passa o trote, já é um desvio de conduta porque ela não foi preparada, educada para isso. E evidentemente que também assim é na própria polícia, onde o senhor acabou de falar, do que é explicado, que é orientado, mas sempre haverá alguém que sai da linha. Havendo justiça para aquele caso, acho que a sociedade melhora. E eu espero que o senhor continue com essa sua mesma linha, humanista também, não é? Afinal de contas, o humanismo tem que estar presente em todos os setores da nossa vida, de um modo geral. Mas o senhor seja bem-vindo e conte aqui com a Princesa FM, com a Fundação Santo Antônio, com a Rádio Sociedade de Feira, com a nossa rede, lá, nossas emissoras também, que o senhor já conheceu por lá. Todo mundo sempre teve esse desejo de ser parceiro da Polícia Militar. E esperamos que essa parceria continue, comandante. Nilson, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito esse espaço, dizer que eu cheguei, né, como eu lhe falei, é a minha primeira semana em Feira de Santana, eu estou ainda fazendo esses estudos, mantendo esses contatos. E um dos nossos propósitos é ouvir todos os segmentos da sociedade. Eu sempre que encontro alguém, convido para ir ao quartel, preciso ouvir as pessoas, ouvir a comunidade. Pretendo reunir com cada segmento industrial, segmento da educação, segmento da indústria, do comércio, entende? A imprensa nós vamos reunir hoje, fazer uma coletiva hoje 10 horas, para que as pessoas me digam quais são as demandas de Feira de Santana, onde é que a Polícia Militar pode melhorar, não é? E juntos nós possamos fazer um policiamento, oferecer uma segurança de melhor qualidade para os feirenses. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos. Obrigado ao senhor, Feliz Natal para o senhor, para todos os seus comandados. Capitão Franklin, está aqui nessa. O Capitão Franklin está aqui, já é também o nosso assessor de comunicação social, tem me ajudado muito. Muito competente, tem me ajudado muito. E antenado nessa ferramenta moderna, né, que é a internet. É isso aí, acho que o avanço é isso, né, Coronel? A tecnologia está aí. E nesse momento aí, o senhor está já com as redes sociais, nesse momento aí, essas entrevistas estão em YouTube, né? Mais, né, Fernandinho? No Instagram. Ótimo, obrigado. O rádio virou televisão, né, comandante? Com certeza. O rádio virou. Antigamente a pessoa dizia, a televisão vai acabar com o rádio. Aí, resultado, o rádio acabou virando televisão. Obrigado, comandante. Amigo, um abraço. E vamos às 7h.